atrás, comecei a olhar preços de celulares para minha avó, pois ela queria fazer uma atualização de smartphone. Porém, eu tinha uma tarefa: encontrar celulares que em tese são superiores ao dela e que ao mesmo tempo tivessem um preço acessível. Fiz uma lista, resumi o que basicamente cada um fazia, e ela decidiu esperar. Porém, na madrugada passada, por curiosidade, fui dar uma pesquisada de como estavam os preços de celulares depois do aumento do dólar, que chegou a quase R$ 6. Os celulares em que eu olhei os preços na madrugada passada foram os 4 que eu tinha separado para ela, e como fonte de pesquisa, utilizei o Zoom. Vamos lá. Para começar, eu vou começar falando sobre o celular da minha avó. Vou falar qual é, suas especificações e quanto hoje ele custa. O celular dela é um J1 Mini. Para começo de conversa, ele tem 8 GB de armazenamento interno, 768 MB de memória RAM, uma bateria de 1500 mAh, um processador muito ruim, o processador Cortex A7, uma câmera frontal de 0.3 megapixels e uma câmera traseira de 5 megapixels. Tudo bem que esse celular é de entrada, porém, os de entrada da Xiaomi são 1000 vezes superior a esse. Hoje, para você levar esse celular para casa, você vai ter que pagar 600 conto na Casas Baiano. Sim, é um absurdo. Quando eu comecei a analisar os outros celulares para ela, eu peguei como referência o celular que ela usa, pois ela nunca reclamou, porque ela só usa o WhatsApp e o YouTube. E quando eu fui usar esse celular, eu percebi que ele dava alguns engasgos, e para ela aquilo ali era normal. Então eu comecei pelo Redmi Go. Ele tem um armazenamento interno de 16 GB, uma memória RAM de 1 GB e um processador Snapdragon 425, muito superior ao Cortex A7. A sua câmera traseira é de 8 megapixels com abertura de 2 mm. Sua câmera frontal de 5 megapixels com abertura de 2.2 mm. Sem falar na bateria, que tem 3.000 mAh, o que para ela duraria o dia todo, pois ela não utiliza muito o celular, sabe? Para você ter noção, a sua câmera frontal é a câmera traseira do J1 Mini. Deu para entender mais ou menos? Tipo assim, a câmera traseira do J1 Mini tem 5 megapixels, sendo que a do Redmi Go, a sua frontal tem 5 megapixels. E em relação ao seu armazenamento interno, ele sim é de 16 GB, porém ele tem a possibilidade de ser expansível até 128 GB com o cartão microSD, o que acaba resolvendo. Então vamos para o preço. No dia 9 de março, esse mesmo celular custava R$ 399. Porém, hoje, para você levar esse aparelho, você vai ter que desembolsar uma quantia significativa de R$ 784. Porém, eu olhando esse Redmi Go, eu comecei a analisar. Mano, o Redmi Go já foi lançado por algum tempo, ele já está um pouquinho ultrapassado, entre aspas. Então eu parti para um intermediário. Eu pensei no Redmi 7. Ele possui 32 GB de armazenamento interno, um Snapdragon 632, 3 GB de memória RAM e uma câmera dupla na traseira, sendo a principal de 12 megapixels e a auxiliar de 2 megapixels, que basicamente a utilidade dela vai ser para dar aquele efeito, o modo retrato na câmera, que é o fundo desfocado atrás. E sem falar em sua bateria, que tem 4.000 mAh, ou seja, dependendo do seu uso, você dura 1 dia e meio com essa bateria, e que para minha avó, se vacilar, ia até aos 2 dias. No dia 9 de fevereiro, este mesmo celular estava custando R$ 721. Hoje, o mesmo aparelho com as mesmas configurações, 32 GB de armazenamento interno e 3 GB de RAM, ele está custando R$ 1.294. Chega a ser absurda a diferença. Comecei a dar uma pesquisada a mais e vi que o Redmi 7 estava saindo de linha, pois a Xiaomi lança muito aparelho durante o ano. Então eu pensei no Redmi 8. O Redmi 8 tem 3 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, o que se difere do Redmi 7, que a sua versão máxima era de 32 GB. Ele possui a mesma bateria, uma bateria de lítio de 4.000 mAh e um Snapdragon 432. E aí que eu fiquei um pouco chateado, porque tecnicamente, se ele veio depois do Redmi 7, o seu processador era para ser mais avançado, ou então o mesmo processador, o Snapdragon 632. Porém, o Redmi 8 ele veio com o Snapdragon 432.
Ele possui duas câmeras na traseira, que é a mesma do Redmi 7, sendo a principal de 12 megapixels e sua auxiliar de 2 megapixels, e uma câmera frontal de 8 megapixels. No dia 6 de fevereiro, o Redmi 8 estava custando R$ 718. Hoje, para você levar esse mesmo aparelho, você terá que investir uma quantia simbólica, uma doação de R$ 1.497. É mais que o dobro, é impressionante como a diferença de preço tá absurda, sendo no mesmo ano. Quando eu comprei o meu celular, para quem não sabe, o meu celular é um Redmi Note 8, a minha avó gostou muito. Então eu pensei de tirar esse celular para ela também, pois ele estava com um valor até bom no começo do ano. O Redmi Note 8 vem com um processador Snapdragon 665, 4 câmeras na traseira, sendo a principal de 48 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels, auxiliar para o modo retrato de 2 megapixels e uma macro, também de 2 megapixels, sem falar na sua câmera frontal, que é de 13 megapixels. Ele possui 4 GB de memória RAM e vem com suas versões em 64 de armazenamento ou 128 GB. E sua bateria segue a mesma, tanto na versão do Redmi 7 quanto no Redmi 8, uma bateria de lítio de 4.000 mAh.